Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a correção do texto O Cão de Lia. O texto se encontra na página 136 e 137. E as atividades vão da página 137, 138 e 139. Eu vou começar a correção pela atividade 5, porque ela pede para marcar lá no texto a letra N maiúscula quando for a fala do narrador, o M maiúsculo para quando for a fala da mãe e L maiúsculo quando for a fala de Lia. E para isso, nós temos que ler o texto para poder marcarmos e também corrigirmos. Então, vamos lá. Leitura do texto, página 136. Eu gostaria que vocês pegassem o livro e acompanhassem a leitura comigo. O Cão de Lia. Primeiro é a fala do narrador. Então, você vai pegar o seu livro e colocar um N maiúsculo aqui. No dia em que Lia leu a história daquele cachorro, ficou fascinada. Chegou para a mãe e disse... Agora é o L, a fala da Lia. Mãe, quero um cachorro igual ao do livro. N, de narrador. E a mãe, sensata como a maioria das mães, respondeu. Quem vai falar agora é a mãe, então nós vamos colocar um M maiúsculo. Minha filha, os cachorros reais não são iguais aos das histórias. Para começar... Os da história ficam ali paradinhos, não se mexem, não latem, não fazem cocô no tapete, pipi no sofá. Os cachorros verdadeiros rasgam livros, acabam com as plantas do jardim, comem sapatos e, quando cismam, rosnam ou até mordem. Já pensou nisso? Agora quem vai falar é a Lia, então nós vamos colocar um L. Mãe, mas eu quero um cachorro como este aqui. M de mãe. Minha filha, isso é ilusão. Cachorro de verdade dá trabalho. L de Lia. Mas eu quero ter trabalho. M de mãe. Você não vai limpar a sujeira, dar banho, ensinar, vigiar, passear com coleira. Vai? L de Lia. Vou. Eu limpo, dou banho, ensino, passeio, faço tudo. M de mãe. Isso é relativo, minha filha, muito relativo. L de Lia. Mãe, o que é relativo? M de mãe. Relativo é tudo aquilo que está em relação com alguma coisa. Coisa esta que pode mudar de acordo com a relação que ela tenha com uma terceira coisa. Se está confuso, vou explicar. No dia em que tiver outras coisas mais interessantes ou importantes para fazer, você não vai querer passear, cuidar, limpar, porque não vai ter tempo, nem vontade, ou simplesmente vai estar cansada. L de Lia. Mas e se o meu cachorro for um cachorro relativo? M de mãe. Não existem cachorros relativos. L de Lia. Como não? E se o meu cachorro de verdade, por causa do amor e dos cuidados que eu vou dar para ele, ficar maravilhoso, você deixa? N de narrador. A mãe encurtou a conversa. M de mãe. Vai depender da sua capacidade de fazer tudo isso que está prometendo. N de narrador. Lia, teimosa, juntou 1 ano de mesada e comprou um cachorro parecido com o do livro. Mesma raça, mesma cor, mesmo jeito.
Levou-o para casa, deu a ele um nome, uma coleira, carinho, atenção, banho e comida. O cachorro fez pipi no sofá, cocô no tapete, roeu as sandálias de borracha, fugiu para a rua e ainda comeu 3 peixes do aquário. Foi dose. Por um tempo, Lia fez de tudo para educá-lo. Limpou, passeou, conversou, ensinou, vigiou. Mas foi só por um tempo. Hoje, o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia, porque chegou a época das provas. Lia está muito ocupada e é a mãe quem dá banho, alimenta, limpa, passeia, cuida, enfim, educa. N de narrador. Mãe é mãe e promessas são muito relativas. De Leia Frati, Fábulas Tortas, ilustrações de Simona Traina, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2007. Vocês repararam que sempre quando foi dito uma fala diretamente dos personagens, por exemplo, quando Lia falou ou quando a mãe falou, o diálogo tem aspas no começo da fala e no final. E quando o narrador queria dar uma introdução, queria dizer quem iria falar, ele usou os 2 pontos. Dá uma olhadinha aqui. A mãe encurtou a conversa, 2 pontos. Esse 2 pontos está querendo dizer que ali vai começar a fala de uma pessoa. Ok. Página 137, primeira atividade. Releia estas 2 expressões do texto. Cachorro relativo. A menina usou essa expressão, cachorro relativo, mas é uma expressão errada, porque o adjetivo relativo não se aplica a cachorro. Não tem jeito. O relativo só pode ser aplicado a coisas. Promessas relativas. Essa tá certa, porque promessas é uma coisa, então uma coisa pode ser relativa. E dentro dos significados da palavra relativa, o que eu achei que mais deu certo é que se referem a. Mas vocês podem usar qualquer outro significado. Primeira pergunta. Qual é o significado do relativo e relativas nessas expressões do texto? Letra A, que não varia. Letra B, que pode mudar. É a letra B. A palavra relativa, ela significa que ela pode mudar. Que hoje ela é uma coisa, mas amanhã ela pode ser outra. Próxima questão. Substitua nas expressões as palavras relativo, que é essa, e relativas, que é essa, pelo significado que você escolheu. Faça as alterações necessárias. No meu caso, eu escolhi que se referem a. Então, cachorro relativo eu não vou usar, porque não vou substituir, porque não tem jeito. E promessas relativas, eu vou usar promessas que se referem a. Página 138, atividade 1. Essa atividade aqui, eu pedi que vocês a respondessem no caderno. Então, nós vamos comentar as respostas, mas no roteiro de estudo, eu coloquei as atividades escritas para vocês acompanharem. De acordo com a mãe de Lia, que diferenças existem entre os cachorros reais e os das histórias? Então, aqui no texto, a gente vai ler o pedacinho que ela explica essa diferença. Os da história ficam ali paradinhos, não se mexem, não latem, não fazem cocô no tapete, pipi no sofá. Os cachorros verdadeiros rasgam livros, acabam com as plantas do jardim, comem sapatos e quando cismam, rosnam ou até mordem. Então, esse pedaço do texto explica a diferença entre o cachorro de verdade e o cachorro dos livros. Agora vamos para a próxima pergunta. Letra B.
Porque o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente leu que Lia estava muito ocupada porque chegou a época das provas e quem começou a alimentar e cuidar do cachorro, dar banho, passear e tudo, foi a mãe de Lia. Por isso que o cachorro passou a ser considerado o cachorro da mãe de Lia. Próxima pergunta, letra C. Quem foi que fez uma promessa relativa na história? Foi a Lia. Ela prometeu cuidar do cachorro, mas assim que ela teve que estudar para as provas, ela parou de cuidar do cachorro. Você já fez uma promessa relativa? Ou seja, uma promessa que você cumpriu até um tempo e depois, por um motivo ou outro, você deixou de cumprir aquela promessa? Então, essa aí é uma resposta pessoal. Compreensão, fique sabendo. No conto, há um narrador e há também os personagens. Nesse conto que a gente leu, os personagens são Lia, a mãe de Lia e o cachorro. O narrador conta a história. As personagens participam dos acontecimentos narrados. Número 2. Apesar da primeira resposta ser muito parecida com a segunda resposta, tem um fato aqui que ao ler a gente já descobre que a resposta certa é a segunda. Ele colocou aqui, ó, Lia junta dinheiro e compra um cachorro. Na primeira resposta não fala que Lia comprou o cachorro, fala que Lia ganhou o cachorro. E na verdade ela comprou, então a resposta certa é a segunda. Número 3. Quem são os personagens do conto? Como eu falei acima, Lia, sua mãe e o cachorro. Número 4. Pinte a figura que mostra como são, em geral, os cachorros das histórias. Comportadinho, feliz, lindinho ou muito travesso? Na maioria das vezes, o cachorro é esse primeiro aqui, é o comportadinho. A questão número 5 foi a primeira que a gente corrigiu, então agora nós vamos passar para a 6. Que sinal de pontuação foi usado no conto O Cão de Lia para indicar as falas das personagens? Foi utilizado as aspas. Na escrita, as falas das personagens podem ser indicadas por aspas ou por travessão. Então, aqui está mostrando, lembrando a vocês como são as aspas e como é o travessão. Para introduzir as falas, usam-se 2 pontos. Antes da fala da personagem, usa 2 pontos. Depois, quando a personagem vai falar, usa o travessão ou aspas. Número 7. Pontue este trecho do conto das 2 maneiras possíveis, ou seja, ou com travessão ou com aspas. Atenção, lembre-se dos 2 pontos antes de iniciar uma fala. Letra A. A mãe encurtou a conversa. 2 pontos, porque agora vai começar uma fala. Travessão. Vai depender da sua capacidade de fazer tudo isso que está prometendo. Letra B. A mãe encurtou a conversa. 2 pontos. Abre aspas. Vai depender da sua capacidade de fazer tudo isso que está prometendo. Fecha aspas. Aqui eu coloquei uma seta que você pode colocar na letra A travessão ou aspas e vice-versa. Eu fiz primeiro com travessão, mas você pode começar com aspas, tanto faz. Então, aqui pode ser travessão ou aspas, aqui pode ser travessão ou aspas, desde que você use um de cada. Número 8. Crie um diálogo entre Lia e a mãe, no momento em que a menina deixa de cuidar do cachorro. Ou seja, você teria que continuar a história. Mas passa a ser aqui uma resposta pessoal.
Então, a única coisa que eu quero dizer para você é não esquecer de colocar os 2 pontos e travessão ou aspas quando a pessoa for falar. Número 9. O que o narrador quis dizer com a mãe encurtou a conversa? Ele quis dizer que a mãe pôs fim à conversa. A mãe acabou com a conversa naquele momento. Você gostou do modo como a história foi contada? Essa também é uma resposta pessoal. Eu gostei. Então você responde se você gostou. Essa foi a nossa correção, pessoal. Fiquem com Deus, um beijo.